Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus pela segunda vez, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Esse é um dia especial, memorável. Antes de eu quero dizer para os irmãos algo que eu tive que fazer uma pequena cirurgia na boca e eu não estou podendo falar. Posso fazer muita coisa, mas não posso ficar falando. Então hoje, excepcionalmente, o que eu fiz? Eu gravei a pregação antes da cirurgia. Então você vai, como os irmãos que estão em casa, você vai ver projetado. Peço desculpas por esse inconveniente, sei que você saiu da sua casa justamente para não ter que assistir, mas infelizmente eu tinha que fazer isso, não tive alternativa. Mas estou muito bem, viu? Estou ótimo, é só porque não está cheio de fio aqui na minha boca e esses fios não podem sair. Mas antes de nós passarmos o vídeo, eu só quero dizer para os irmãos duas coisas extremamente importantes, que eu vou repetir aqui todo domingo até o dia, que é a nossa oferta anual para missões mundiais. Você acabou de ver um pequeno vídeo aqui, de Lusaka. Você nem sabe onde fica Lusaka, fica num país chamado Zâmbia, não ajudou em nada também, fica na África subsaariana. Melhorou alguma coisa? Está melhorando. Lá eles falam inglês, e nós, através da oferta que foi tirada no ano passado, nós passamos para eles $50 mil, pastor Francisco. Agora eu nem sei mais ou menos isso, né? E eles construíram um prédio, do terreno próprio, construíram um prédio. O prédio, obviamente, não está pronto, não tem piso, não tem acabamento, mas tem o suficiente, tem eletricidade, tem água, e tem o suficiente para eles se reunirem, e eles estão tão alegres, eles querem muito fazer um vídeo para agradecer você que contribuiu. Isso, eu fico empolgado. E nós também, há um mês atrás, nós compramos um terreno em Nairobi. Nairobi, você sabe onde fica? Também não sabe. Fica num país chamado Quênia. Ajudou alguma coisa? Eu tenho uma amiga com esse nome. Não tem nada a ver com a sua amiga. Tá bom? É um país chamado Quênia, cuja capital é Nairobi. E lá nós não construímos, mas lá os irmãos são muito proativos. E o que eles fizeram? Eles arrumaram containers. Sabe o que é container? Aqueles de trem e também de navio, né? Eles arrumaram containers e eles fizeram o quê? Eles fizeram 3 ou 4 containers empilhados de um lado e 3 ou 4 do outro lado. E usaram isso como se fossem colunas e cobriram. Colocaram uma telha, de maneira que eles estão reunindo dessa maneira. Tudo bem, é um padrão bem africano, mas eles estão habituados, eles não se incomodam, eles estão muito felizes de não ter que pagar aluguel. E os irmãos estão felizes também lá, eles não mandaram o vídeo ainda, semana que vem eles devem mandar, vou mostrar para você. Então, é importante nós termos um local nesses países, porque tudo que é de estrangeiro é caríssimo. Então, se eu chego lá e vou comprar alguma coisa, para mim o preço é outro. Se eu vou na feira comprar banana, quando eles olham a minha cara, vê que eu não sou africano, o preço é um. O outro africano do meu lado é outro preço. Então, tudo que nós temos que fazer lá tem que ser através deles. Eles têm que fazer, nós vamos ajudar, eles mesmos têm que fazer, eles têm o jeito, o estilo. Então nós estamos fazendo isso. Nosso próximo alvo agora é Tanzânia. Dar es Salaam é o nome da capital. É um lugar que tem muito muçulmano, mas a obra está avançando. Essa semana me mandaram vídeos de um encontro cheio de endemoniado, mas foram todos libertos. Mas eles fazem questão de mandar o vídeo bem dramático, um vídeo bem dramático, cheio de endemoniado. Eu fico feliz porque eles estão lá expulsando, aprenderam conosco e estão fazendo obra de Deus lá na Tanzânia. Em Uganda,
ainda não temos ainda uma perspectiva nesse sentido, e nem na África do Sul, mas é só por enquanto, porque eu tenho certeza também que vamos comprar um lote, não vamos comprar prédio, vamos comprar lote, e no lote eles vão construir através de mutirão, porque os irmãos conseguem fazer, e a gente vai obviamente ajudar daqui. É uma pena que você não tenha oportunidade de viajar comigo para conhecer esses lugares. Eu só de te falar eu fico emocionado, porque nós somos de Goiânia. Eu não sei quanto a você, eu nasci na periferia de Goiânia. Minha casa só foi ter banheiro quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sei de onde eu vim. E Deus está nos usando para abençoar nações. Isso é emocionante, eu fico emocionado. Nações. E eu não estou nem aqui falando da obra de Deus em Angola e Moçambique, que fala português. Em Angola, pastor Nelson, responsável lá, a obra tem crescido. Esse ano eles abriram já 2 novas igrejas, e eles alugam, fazem reforma, só que lá em Angola o padrão é brasileiro. Os prédios é como os nossos prédios aqui, porque tem muito brasileiro lá na nossa igreja, e eles têm feito também um trabalho extraordinário. Em Moçambique também estamos avançando. Em Moçambique tivemos um pequeno problema, nós não conseguimos ainda construir nada lá na cidade da Beira, onde teve aquele furacão. Quantos se lembram disso? Então nós doamos para eles R$400 mil, mas nós tivemos 2 problemas com isso. Logo depois da doação, o dólar subiu muito, e aí o dinheiro, o real, desvalorizou bastante, e logo em seguida veio a pandemia. E nos outros países eles conseguem fazer muita coisa, mas em Moçambique o governo é radical, não pode fazer nada. Então os irmãos não tiveram como construir coisa alguma por causa disso, mas eles estão com dinheiro, e mais cedo ou mais tarde você vai ouvir notícias também aqui que eles vão fazer. Está guardado o dinheiro, evidentemente, nós mandamos para lá, e em algum momento também vai ser construído. Então, a oferta que os irmãos têm dado tem sido uma bênção em todos esses lugares. Nós vamos ter agora uma nova supervisão, que vai acompanhar os países que são mais distantes da gente, que é Índia, Bangladesh, Paquistão, lá no Cazaquistão nós temos também, e nós enviamos agora um casal de missionários da videira de Cuiabá, que foi junto com o nosso aluno aqui da semana passada, ou atrasada, que nós o enviamos. Eles já estão, eu acho, o casal já está lá em Istambul, e eles estão indo para uma cidade do interior, onde vamos começar também uma igreja. Essa igreja inicialmente não vai ser com turcos, vai ser com iranianos, porque por incrível que pareça, os iranianos, você vai falar no Irã? Ayatollah Khomeini, xiita, ajudou alguma coisa? Irã, são muçulmanos, mas tem convertido muçulmano do Irã a rodo. Muçulmano do Irã, tem muito iraniano se convertendo. Então nós vamos começar a igreja na Turquia com iranianos, depois nós vamos no segundo momento ganhar turcos, que é um povo muito, muito fechado, muito fechado, porque eles já são um povo mais secularizado, o padrão de vida deles talvez seja melhor do que o nosso aqui no Brasil, então eles são muito, muito fechados. A Turquia, eu acho que tem 70 milhões, 80 milhões de habitantes, mas a única igreja evangélica, os evangélicos do país todo são 3 mil, mas esses 3 mil, 99% são estrangeiros que moram lá. Então, turco mesmo, convertidos, são pouquíssimos, não dá mais do que uma célula, num país de 70, 80 milhões de pessoas. Então, nós vamos pregar, sabemos que tem terrenos mais duros do que outros, mas nós estamos aqui para pregar, quando dizem amém. Isso não tem sido pesado para nós, não tem sido pesado para você, é só uma pequena contribuição. Pastor, que dia vai ser essa oferta? 27 de junho, você vai anotar na sua agenda? 27 de junho vai ser a nossa oferta para missões. No ano passado, tiramos a maior oferta da história. Então, se nós ficarmos com a história igual, já estou feliz. Né? Maior oferta da história, tenho certeza que vai ser também uma bênção esse ano.
A segunda coisa importante é a conferência que nós teremos também, primeira semana de junho, dias 4 e 5. É muito importante que toda a igreja esteja envolvida, participando. Eu estou falando assim baixinho, porque eu preciso. Então é até bom que vou falar pouquíssimo hoje. E qual o outro assunto? É as nossas lives que nós estamos fazendo, Reinando em Vida. Nós começamos segunda-feira passada, não saiu nada na sua revista, foi um lapso, um equívoco, mas vai sair semana que vem. Quantos estão me acompanhando nessas lives? Tem sido bênção para você? Não faça média comigo. Tem sido bênção com você? O meu objetivo ao te perguntar isso é que, se tem sido bênção para você, é muito importante que você compartilhe. Nós queremos criar um movimento, nós queremos ter mais gente que entende, tem revelação do Evangelho da Graça, para serem libertos de todo jugo, para viverem a liberdade dos filhos de Deus. Então, de segunda a sexta, 21 horas, eu estou gravando aqui. Não tem ninguém aqui, mas se você quiser vir, não é proibido. Só que eu não vou falar para você, eu vou falar para a câmera. Se você não se importar, você pode vir o dia que você quiser, segunda a sexta, 9 horas da noite, eu estou aqui, tá bom? Quem quiser estar comigo, é meu convidado, não tem problema nenhum. Ok, mais alguma coisa importante? Vamos passar um vídeo, eu fiz um pequeno vídeo, apresentando também a marca. Projeta, por favor. Olá, querido irmão, de todas as igrejas videiras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje é um dia especial para nós. Nós estamos reformulando, renovando a nossa marca. A palavra de Deus é um livro cheio de marcas. Lá no começo, em Gênesis, nós vemos Deus colocando uma marca em Caim. Mas depois, ele vem e marca Abraão com a marca da aliança. Na porta da casa dos israelitas, no dia da Páscoa, foi feita uma marca, e depois nós lemos que o escravo da orelha furada também carregava uma marca para o resto da sua vida. No dia de Pentecoste, todos os crentes receberam uma marca espiritual, o selo do Espírito Santo. E nós sabemos que no final, todo crente vencedor terá de vencer a marca da besta. Você pode ver que o Senhor é um Deus de marcas. Hoje, nós estamos renovando a marca da videira. O Senhor Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós carregamos a marca da videira em nós. Estamos enxertados nele e a vida dele corre em nós. Essa nova marca é o sinal de que estamos entrando em um novo ciclo das bênçãos de Deus. Estamos em um novo Kairos, uma estação de bênçãos e de favores de Deus. Nossa verdadeira identidade é Cristo, mas essa marca nos distingue como uma tribo nesse grande Israel de Deus. Esse é um novo tempo. Jogue fora as vestes de tristeza, vista-se de roupas de louvor, revista-se desse novo homem que se renova no espírito do entendimento. Essa é a marca da unidade, é a marca que caminhamos uma mesma visão, a marca do nosso compromisso com o Evangelho. É a marca de que estamos na videira, que é Cristo. Viva esse novo tempo, cheio da graça e do poder do Espírito do Senhor. Contamos com você nesse Kairos de Deus. Esse também é o tempo de Deus para nós no Ministério com Mulheres e Crianças. Creio que os céus estarão abertos sobre nós de uma maneira sobrenatural, como nunca antes esteve, para que nós possamos ter uma grande conquista de almas para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes de termos então a transmissão da palavra, feche seus olhos onde você está. Pai, eu oro nessa hora que teu Espírito venha sobre nós como o orvalho do céu, o orvalho da tua graça, da tua bondade,
do teu favor. Ó Espírito Santo, que o nosso coração hoje seja confirmado, firmado na verdade da tua palavra. Que de fato, ó Senhor, nesse novo tempo, nós vejamos, ó Deus, bênçãos sobremaneira derramadas sobre nós. Declaramos que nesse tempo não nos faltará suprimento, não nos faltará recursos, não nos faltará unção. Tua palavra vai estar na nossa boca, tua unção do óleo fresco sobre a nossa cabeça. Pai, declaro que os teus filhos também vão crescer e vão prosperar. Ó Deus, cada um no lugar onde o Senhor os tem levado e plantado, vão crescer e vão prosperar, ó Deus, em toda boa obra. Mas, ó Senhor, também vão receber suprimento celestial, bênção sem medida. Ó Deus, sabemos que Tu és um Deus de marco, que hoje seja um marco como esse. Ó Deus, que aqueles que estão conosco percebam, ó Deus, o novo tempo, os novos ares que vêm sobre nós, pelo Teu poder. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com a palavra do Senhor. Alguém tira o púlpito, por favor. Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja enchendo o seu coração nesse dia. Que dia precioso para nós, é um marco espiritual. Na nossa vida nós temos muitos marcos espirituais e é muito importante você saber percebê-los, porque sempre a partir dele coisas novas começam a acontecer. Deus começa a liberar algo novo da sua graça, do seu favor sobre nós. E hoje nós tivemos esse momento precioso aqui de lançamento da nossa nova logomarca. Na verdade, ela foi repaginada, ela segue o mesmo padrão do que era antes, mas com uma maneira, um visual mais moderno, mais agradável. Eu me sinto muito alegre com isso. E desde o começo do ano, temos dito para você que esse ano é o início de um novo tempo, um novo ciclo. Na palavra de Deus, você sabe, tem a palavra tempo, tem duas palavras no grego, que é kairos e cronos. Cronos é esse tempo que nós marcamos aí nos nossos calendários, nas folhinhas, não é? Mas o kairos é o tempo especial do favor de Deus, é uma estação especial da graça do Senhor, e eu creio que estamos vivendo isso nesse tempo. Nós estamos sendo introduzidos num novo tempo como igreja, e eu creio que avançaremos de uma forma rápida, uma forma, sabe, sem precedentes. Eu estou dizendo para você, porque Deus tem nos preparado algo novo, igrejas vão ser plantadas, e isso vai ser repentino, abrupto. O Senhor vai nos dar uma posição de maior influência para que possamos pregar o Evangelho da Graça para toda essa geração. Você é parte disso. Nós estamos, na verdade, hoje gerando um movimento, produzindo um movimento, e você é parte desse movimento de pregação, de sustentar o testemunho do Evangelho da Graça. E em cada novo ciclo que o Senhor nos faz avançar, Ele nos coloca em posições novas. Mas antes de sermos promovidos, nós somos sempre testados, provados. E olha, nos últimos anos, temos sido provados de muitas formas, de muitas maneiras. Você tem caminhado comigo, você sabe disso. Não tem faltado lutas de todos os tipos. Nos últimos 2 ou 3 anos, nós temos sido chacoalhados, né? Os fundamentos têm sido testados. Deus, na sua graça, tem permitido isso, porque isso nos dá segurança para avançarmos. O Senhor está vendo se a nossa estrutura é apropriada para crescer, para expandir. Por isso, fomos checados de todas as maneiras. Não foi apenas com a pandemia, fomos checados também, né, com lideranças que resolveram sair, fomos checados com muita deslealdade, muitas traições, muitas calúnias. Nós fomos checados de muitas formas e de muitas maneiras, e eu creio que temos dado a resposta apropriada. Eu creio que no meio desse teste nós temos sido promovidos. Você crê nisso? Crê que temos sido promovidos a uma posição nova em Deus? Eu creio nisso.
O Senhor tem preparado algo e eu penso que estamos às portas de ver isso acontecendo. E você sabe, esses dias eu estava orando e o Senhor falou comigo algo a respeito da vida de José. Creio que José é uma ilustração desse princípio espiritual. A Bíblia fala que a vida de José começa com um sonho. Diz a Bíblia que ele teve um sonho do sol e a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. E sonhos são a linguagem do Espírito. Nós estudamos aqui já vimos isso desde o começo do ano, que os sonhos são a linguagem do Espírito. Antes do Senhor fazer qualquer coisa, Ele nos dá visões, Ele nos dá sonhos. Sonhos e visões da obra que Ele vai operar através de nós. José começou sonhando. Você sabe, eu também comecei sonhando. Eu louvo a Deus por isso. O Senhor me deu um sonho. É verdade que eu não sonhei com tudo que nós vivemos hoje. Mas eu louvo a Deus porque antes de cada coisa acontecer, o Espírito me deu a palavra para eu te dizer. E o Senhor falou conosco do que viria a acontecer. O Senhor nos deu sonhos. Fomos chamados de sonhadores. Você sabe, os irmãos de José chamavam José de sonhador. Lá vem o sonhador. Então, o sonho, ele é importante. Por que ele é importante? Porque ele nos dá clareza do futuro que Deus quer nos dar, do futuro que Deus tem para nós. Mas o sonho é só o primeiro estágio. Está me ouvindo? Ouça o que eu vou te dizer. José não foi alçado ao próximo nível apenas porque teve um sonho. A Escritura nos mostra que José foi levantado como governador do Egito quando ele aprendeu a interpretar os sonhos dos outros. Eu creio que esse mesmo princípio se aplica a nós. É importante termos sonhos de Deus, mas é preciso entender que esse sonho é apenas um aviso profético de algo maior que está diante de nós. José foi promovido quando ele saiu de sonhador para interpretador de sonho. José não foi promovido a governador do Egito porque ele era um sonhador. Ele não chegou lá diante de Faraó dizendo, eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho, e eu estou aqui hoje porque eu sei que esse sonho vai realizar. Não, nada disso. A Bíblia fala que José chegou ali e interpretou o sonho de Faraó. Quando interpretamos, nós ganhamos uma chave espiritual que nos abre a compreensão para as novas dimensões que Deus tem para nós. Quando nós interpretamos sonhos, nós estamos ajudando os outros a desenvolverem os seus próprios ministérios. Mas quando nós agimos assim, né, ajudando os outros, Deus mesmo se encarrega de nos alçar a uma nova posição. Você consegue entender na prática o que eu estou dizendo? O empresário. Quando é que o empresário ele é levado a uma nova posição? Quando ele sai do nível de sonhar com o negócio e consegue interpretar o desejo dos seus clientes. Um líder, ele entra numa nova dimensão na sua liderança quando ele aprende a interpretar o chamado dos seus liderados. Está entendendo? A capacidade de interpretar é a sabedoria que vem do alto. Nesses dias, o Senhor vai nos dar esse discernimento, essa sabedoria que deu a José, também deu a Daniel, por isso eles são chamados de sábios. Sábios. Mas preste atenção, sair de uma posição de sonhador para uma posição de interpretador de sonho é um processo, e nesse processo existem provas. Existem provas. Então, na vida de José, a gente percebe que ele somente foi capaz de interpretar sonhos depois que ele saiu da casa de Potifar e foi para a cadeia. Até então, José vivia com o seu sonho, mas não se diz que ele interpretou o sonho de ninguém, entendeu? Então, sabemos que o evento que o levou para a cadeia, qual foi? O que levou José a ser preso? Foi dizer não para a mulher de Potifar. Nós somos promovidos para o próximo nível, quando nós somos provados e aprovados no teste da obediência, da fidelidade. A obediência, olha para cá, estou te falando coisas profundas. A obediência não colocou José como primeiro-ministro do Egito. Ele não foi chamado lá porque ele tinha sido um bom empregado na casa de Potifar, ou porque ele tinha sido um bom carcereiro na cadeia. Não foi a obediência que o colocou nessa posição, entendeu? Mas a obediência foi a prova que permitiu que ele recebesse novos níveis de sabedoria. Foi a sabedoria que alçou José
a um novo nível. No dia em que José disse não para a mulher de Potifar, naquele dia ele deixou de ser apenas um sonhador e passou a ser um interpretador de sonhos. Ele foi para um estágio acima, ele foi para o próximo nível. Eu quero dizer, eu creio que nós também temos sido aprovados nessa questão. Deus fez muitas provas conosco. Fomos provados na questão do perdão, do ressentimento, da amargura. Fomos provados na questão do revide, do revidar. Fomos provados também quando fomos largados, abandonados por muitos. Fomos provados esse tempo todo e em todo o tempo nós procuramos saber qual era a direção de Deus, perceber o seu favor naquela situação, porque nós não queremos nunca, jamais perder o favor. O favor é a coisa mais importante na nossa vida. E nesse tempo, nós permanecemos simplesmente caminhando debaixo da direção do Senhor. E o que o Senhor tem feito agora? O Senhor vai nos levar a um novo estágio. Nós vamos ver o que não víamos antes. Seremos capazes de interpretar o que antes não entendíamos. E vamos ser capazes de proclamar coisas que antes também não podíamos. Preste atenção, vamos ser capazes de decifrar os sonhos daqueles que estão ao nosso derredor. A visão que Deus tem dado a outros, nós vamos ser instrumento para que elas aconteçam. Um movimento espiritual vai acontecer a partir disso. A Bíblia fala que naquele momento, lá em Gênesis 39, verso 9, Gênesis 39, verso 9, José diz para a mulher de Potifar: ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então o texto mostra claramente que José se lembrou do Senhor no meio da prova, no meio da tentação, ok? Então, nós precisamos de sabedoria. E Provérbios 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está me ouvindo? Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para cá. Quando é que começou essa sabedoria na vida de José? Quando ele falou: Deus que me livre de pecar contra Deus. Longe de mim tal coisa, não vou pecar contra o Senhor. A partir desse dia, ele ganhou uma habilidade, algo que ele não podia fazer antes. Um dom que ele não podia fazer antes. Todas as vezes que nós nos deparamos com novos desafios, com um novo ciclo, com um novo tempo, o que nós precisamos é de sabedoria. Essa tem sido a minha oração por muito tempo. Sempre estou orando por isso e oro por você também. E você mesmo tem que orar. Nós precisamos de sabedoria de Deus. A sabedoria é a coisa mais importante na nossa vida. Todos os nossos problemas, na verdade, são um problema de sabedoria. Você consegue entender isso? Por que você tem problema no casamento? Eu falo isso muitas vezes e muitos não captam. Por que você tem problema no casamento? Porque existe algo a respeito de casamento que você não sabe. E porque você não sabe, você vive com problemas. Por que você tem problema financeiro? Porque existe algo a respeito de finanças, a respeito de ganhar dinheiro, que você não sabe. Porque se você soubesse, estaria ganhando dinheiro e prosperando. Entendeu? Então, na verdade, qual é o seu problema? Sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é a chave para todas as coisas. Deus quer nos levar a um novo estágio, onde Ele vai liberar sobre nós novos níveis de revelação e de sabedoria. É a falta de sabedoria que causa todos os problemas. Na verdade, a falta de sabedoria tem causado mais problema do que todas as outras coisas. Por isso que o alvo do diabo é manter as pessoas sem entendimento. Todos os nossos problemas, eles acontecem porque nós desconhecemos ou porque nós desprezamos o conhecimento que vem de Deus, a sabedoria. Sabedoria tem que ser a sua prioridade. Você tem que buscá-la com todo o seu empenho. Está me ouvindo? E olha, não se iluda. Eu não estou aqui falando de conhecimento do mundo, não estou falando aqui de conhecimento que vem através de estudo de livros ou que vem através de ouvir palestras, não. Estou falando de algo que é dado diretamente por Deus. Só Deus pode te dar o dom de interpretar sonhos. Só Deus dá o sonho, só Deus dá o dom da interpretação. Está me ouvindo? É preciso buscar a sabedoria de Deus, não é? Salomão disse lá em Provérbios 4, verso 7, que o princípio da sabedoria é adquire sabedoria, né? Olha o que diz Provérbios 4, 7. O princípio da sabedoria é
adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Então, agora mesmo eu li para você lá em Provérbios 3, que diz que o princípio da sabedoria é o temor. Mas aqui, agora Salomão diz uma outra coisa, ele diz uma outra verdade. O princípio da sabedoria é, 2 pontos, adquire a sabedoria. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o princípio da sabedoria é você... Por que você tem que adquirir? Entende a lógica? Por que você tem que adquirir algo? Por que alguém tem que adquirir algo? A resposta óbvia qual é? Porque ele não tem. Se tivesse, não precisava de adquirir. Não é verdade? Então, quando Salomão diz que o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, ele está dizendo o seguinte: perceba que você não tem. Perceba que você não possui. Então, o princípio da sabedoria é reconhecer, é admitir que não tem. Está entendendo? Que não tem. A sabedoria é a coisa mais importante. Esse mesmo versículo na Revista e Corrigida, não sei se tem como projetar na Revista e Corrigida, fala de uma outra forma. Diz que a sabedoria é a coisa principal. Na Revista Atualizada diz, o princípio da sabedoria. Na Corrigida diz, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sendo a coisa principal, ela é a prioridade absoluta. Prioridade na sua vida tem que ser entender, compreender as coisas da sabedoria do alto, não da sabedoria terrena. Eu reconheço, há uma sabedoria terrena, mas ela é insuficiente. Você precisa daquela que vem de Deus. Em última análise, sabedoria é o próprio Cristo. Sabedoria não é uma coisa. A Bíblia diz claramente em Provérbios que sabedoria é uma pessoa, é o próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios 1,30, a palavra do Senhor diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Qual que é a primeira coisa que Cristo se tornou para nós? Sabedoria. E é isso que falta, sabedoria. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Agora eu tenho me envolvido muito com a internet, né? No Instagram. E lá no Instagram tem lá um recurso que você coloca lá uma caixa de perguntas e as pessoas podem escrever a pergunta que elas quiserem. Eu já percebi, obviamente, não sou só eu que faço isso, eu fico lendo também o que outros fazem, né? Sobre essas perguntas. Eu já percebi uma coisa. A pergunta mais frequente, ou o tipo de pergunta mais frequente é: pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Fazer tal coisa é pecado? Essa é a pergunta mais frequente. Depois dela, a pergunta mais frequente é: pastor, como é que eu posso prosperar? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Como é que eu posso, né, ter o suprimento abundante? Eu já percebi isso, entendeu? Interessante que essas 3 perguntas têm a ver com sabedoria. Daqui a pouco eu falo da primeira, mas deixa eu falar um pouco a respeito dessa. Por que as pessoas perguntam tanto sobre como ganhar dinheiro? Elas perguntam porque a falta de dinheiro é a coisa mais fácil de ser percebida. Quando te falta dinheiro, você percebe na hora. Fala, uau, estou sem dinheiro, eu preciso de dinheiro. Entendeu? E imediatamente você procura saber como é que você pode adquirir. Por que você não pergunta como é que eu posso ter sabedoria? Essa pergunta não é frequente. Por quê? Porque as pessoas não percebem muito frequentemente, ou pelo menos muito rapidamente, que elas não têm. Na verdade, de uma maneira ou de outra, as pessoas sempre pensam que sabem. Entende? Sempre pensam que sabem. E porque pensam que sabem, elas não podem receber. Porque o princípio da sabedoria é adquire, pede. Na verdade, essa é a expressão usada por Tiago, né? Se você está precisando de sabedoria, pede. Não é isso que está lá em Tiago 1, verso 5? Tiago 1, verso 5, diz, se alguém está precisando de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então a verdadeira sabedoria lhe é concedida. Você não conquista, não é resultado de anos de leitura, de coisas assim. Presta atenção, esse tipo de conhecimento, ele tem o seu lugar, ele é útil. Leia, estude, porque os tolos não fazem isso.
Mas olha para cá, não tem ilusão de que você vai encontrar no livro a sabedoria do céu. A sabedoria do céu você pede para Deus, e do céu Ele manda para você, ok? Então, a verdadeira sabedoria começa quando você sabe que não tem. Na verdade, o sábio é aquele que reconhece que não sabe. Paulo diz que quando você acha que sabe alguma coisa, nem entendeu ainda como convém saber. Entendeu? Então, esse não saber é você admitir que você ignora algo, que você é ignorante a respeito de algo. Só os ignorantes podem dizer que não sabem. Entende? Só eles podem também ter fome de conhecimento. Qual que é o problema? Temos especialistas demais hoje em dia. Todo mundo sabe tudo sobre todas as coisas. Então, todo mundo se acha na pretensão de querer responder todas as perguntas. Eu não tenho essa pretensão. Quando alguém me escreve algo, eu não sei, eu digo, irmão, vamos meditar mais a respeito disso. Então, eu não quero ser uma raridade, porque é raro encontrar uma pessoa que honestamente admite, eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso receber. E quando você tem esse espírito, você já está entrando na sabedoria do céu. Já está saindo de sonhador para interpretador de sonho. E quando você é interpretador de sonho, é quando você começa a reinar em vida. José só começou a reinar quando se tornou interpretador de sonho. Quando ganhou sabedoria do céu. Está me ouvindo? Então, a falta de conhecimento é um problema. É claro que é um problema, a falta de sabedoria. Mas também é um problema a falta de uma humildade ignorante. Entende? É aquele que é humilde para admitir, não sei, não sei. Quando outros falam, ele ouve atentamente, porque ele não sabe. Quando todo mundo está dando opinião, ele se cala. Por quê? Porque ele não sabe. Não seja sábio no seu próprio conceito, aos seus próprios olhos, mas seja humilde o suficiente para buscar sabedoria de Deus. Ok? Então, a primeira coisa a respeito da sabedoria, eu quero falar de 3, é essa. O princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Segunda coisa, sabedoria valoriza presença. Sabedoria valoriza presença de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, a palavra de Deus conta a história do dia em que Salomão, não é? Ele vai orar e o Senhor então aparece para ele em sonhos. E a partir do verso 3, a Bíblia fala que o rei Salomão, ele então estava em Jerusalém e ele sai de Jerusalém e a primeira coisa que ele faz depois de ser colocado ou coroado rei é ir para Gibeon. Gibeon é onde estava o tabernáculo, ok? O tabernáculo era o lugar onde se ofereciam sacrifícios ao Senhor. A Bíblia fala que ele foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Então, ele não tinha ainda ganhado sabedoria, mas já era alguém que tinha um coração generoso. Naquela noite, o Senhor apareceu para ele num sonho. E o Senhor disse para ele, pede-me o que queres que eu te dê. Imagina isso, Deus chegar para você e falar, pode pedir o que você quer. O que você responderia se Deus te perguntasse isso hoje? Salomão respondeu uma resposta que surpreendeu os céus. Salomão disse, eu quero um coração que ouve. Eu quero um coração que ouve. Em outras palavras, eu quero um coração compreensivo. Vamos ler? Verso 9, 1 Reis 3, verso 9. Diz assim, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Impressionante isso, né? Então, a palavra traduzida como compreensivo, aqui em português, no hebraico é chama. Chama. E chama em hebraico literalmente significa ouvir. Então, quando Salomão pede para Deus sabedoria, ele não usa a palavra sabedoria, mas ele pede um coração que ouve, um coração pronto para ouvir. Isso mostra que sabedoria envolve um coração que ouve. O coração sábio é aquele que
ouve? Nós temos gente que fala muito, e agora com a internet o falatório é enorme, mas quantos ouvem? É quando nós ouvimos que nós ganhamos discernimento. Por isso, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez no outro dia, quando Deus ouviu a oração dele? A Bíblia fala que ele saiu de Gibeon e foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém estava armado o tabernáculo de Davi ainda. E no meio do tabernáculo de Davi estava a arca. Então naquela época tinha o tabernáculo em Gibeon e tinha a arca no tabernáculo em Jerusalém. Esses dois lugares apontam para a lei e a graça. A lei e a graça. Salomão sai então do tabernáculo, que simboliza a lei, e ele vai então para a graça. Essa é a primeira coisa que a sabedoria faz conosco. Ela nos tira do legalismo e nos traz para a graça de Deus. Não há sabedoria meramente no conhecimento do bem e do mal. Está me ouvindo? É preciso estar diante da arca. O que simboliza a arca? A arca é a presença manifesta de Deus. A arca é a presença do Senhor. A arca é o próprio Senhor Jesus. Os sacerdotes estavam lá em Gibeon, mas a arca da aliança estava no tabernáculo de Davi, lá no Monte Sião, em Jerusalém. Entendeu? Lembra disso. O tabernáculo ali está apontando para a lei, o tabernáculo de Moisés, e o tabernáculo de Davi aponta para a graça. Ok? Então, depois que Salomão ganhou sabedoria, a primeira coisa que ele fez foi sair da lei e vir para a graça. Foi sair do tabernáculo em Gibeon e vir adorar no tabernáculo em Jerusalém. Veio para adorar o Senhor diante da arca. Por quê? A verdadeira sabedoria valoriza a presença de Deus. Vamos ler isso? 1 Reis 3, verso 15. 1 Reis 3, 15. Diz assim: despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, na oração que Salomão faz, isso é uma coisa interessante. Lá no verso 9, na oração que ele faz, ele pede a Deus um coração que ouve, mas ele pede a Deus também discernimento para saber diferenciar o bem do mal. Diferenciar o bem do mal. Discernir o bem do mal. É interessante porque isso nos leva para onde? Para a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida é a arca. A árvore da vida é a graça. É o tabernáculo de Davi. Mas o tabernáculo de Moisés é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha para cá. Quando você tenta discernir o bem e o mal a partir de uma lei, de uma regra, isso vai produzir pecado e morte. É preciso comer da árvore da vida. A vida de Deus é a sua presença. Isso é algo que me preocupa um pouco, porque eu fico acompanhando muitos pastores e líderes na internet. E eu disse para você que a pergunta primeira que eles fazem é essa: pastor, isso é pecado? Aquilo é pecado? Aquilo outro é pecado? E os irmãos são muito rápidos em dizer que isso é certo, isso é errado. Isso é certo e aquilo é errado. Eu não estou dizendo que certas coisas não sejam de fato certas e outras erradas. Mas preste atenção, nós não somos guiados por isso. Entende? Quando o irmãozinho está perguntando isso, ele ainda está no estágio muito inicial da vida cristã. Ele ainda não provou da árvore da vida. Nós não decidimos as questões com base em códigos de conduta, com base em regras. Nós decidimos com base na vida, na árvore da vida, na vida de Deus que flui em nós. Quando nós compreendemos ou percebemos a vida fluindo em nós, então nós sabemos o que fazer. É interessante, 2 semanas atrás, ou 3, eu preguei aqui sobre como criar filhos na graça. E eu peguei e falei então com relação à disciplina. Eu disse, olha, disciplina é da graça, porque Deus disciplina os seus filhos, não é? E aí, sempre vem essa questão da vara. A vara é da lei ou é da graça? A vara faz parte da disciplina. Você não deve ter nenhum prazer especial nisso ou naquilo, mas no Senhor. Mas choveu de perguntas dizendo, pastor, quando é que o meu filho deve ou não ser disciplinado?
Que momento é o momento certo para eu discipliná-lo? Pastor, e a vara? Tem crianças que precisam? Você disse na pregação que as suas filhas nunca precisaram. Como é que eu vou saber? Então, o que as pessoas querem é fórmula. Elas querem é saber o bem e o mal. Não, essas coisas o Espírito Santo é que fala para você. O Espírito Santo é a vida dentro de você. Você é guiado por essa vida. Você não é guiado por códigos de conduta. Você não é guiado por pode, não pode, toca, não toca, prova, não prova, olha ou não olha. Não, você é criado pela vida. As coisas de si mesmo não são nada. A internet, a televisão, o computador, videogame, tudo isso é neutro moralmente. Eles não, de si mesmos não são nada. Mas eles podem ser usados para coisas ruins. Agora, não adianta eu chegar para você e falar, está proibido ver internet. É tolice isso, porque tem coisas boas na internet. A internet pode ser usada para coisas boas. O que você precisa é perceber a vida de Deus dentro de você. Há coisas que a vida de Deus não te permite, te restringe, te impede. E isso é verdadeira sabedoria. Isso é discernir apropriadamente em cada circunstância o bem e o mal. E isso nos dá autonomia. Você não pode ser guiado, preste atenção no que eu estou te dizendo, por algum tipo de guru. Quando você fica me mandando mensagens perguntando, pastor, isso é pecado ou não é pecado? Aí você quer que eu vire o Espírito Santo na sua vida. Eu não sou o Espírito Santo. Está me ouvindo? O Espírito Santo habita em você. Você tem que perguntar para Ele. Amém? Então, preste atenção. Algumas pessoas me mandaram essa pergunta, é a pergunta que acho que está recordista. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Me perguntaram isso esses dias, eu sempre respondo de uma maneira. Mas nesse dia eu usei como resposta algo que aquele jogador famoso, né? Atualmente melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, ele falou. Perguntaram para ele por que ele não tinha tatuagem como os demais jogadores de futebol. Ele respondeu, você já viu Ferrari adesivada? Então, eu gostei da resposta dele. Mas aí, eu respondi isso então para os irmãos. Mas alguém ficou ofendido. Ele disse, pastor, você está dizendo que o meu corpo então é o quê? Meu corpo é um Fusca 68? Você está dizendo que meu corpo não tem valor? Sim, porque ele está todo adesivado, né? Veja, eu não falei que ele não tem valor. Eu só usei a ilustração dizendo que quando o carro é bonito, não precisa de adesivo. Você quer ver o carro e não o adesivo. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas ele não quietou. Aí ele continuou. Ele veio, pastor, mas você está sendo muito evasivo. Você tem que responder, é pecado ou não é pecado? Então veja, o que ele quer é um código de conduta. E ele quer colocar o meu nome embaixo, como novo Moisés. Entende? Não vou dar esse gostinho para ele. Entende? Fazer tatuagem pode ser pecado e pode não ser pecado. O Espírito é que vai te dizer. Entende? O Espírito é que vai te dizer. Pode ser sabedoria, pode ser tolice. Eu não sei. O Espírito vai te dizer. Mas nós não gostamos desse tipo de coisa, porque nós achamos que o terreno sólido é a tolice da lei. Venha para a graça. Venha desfrutar da vida de Deus. Quanto mais você desfruta de vida, mais clareza você tem do que deve fazer em cada situação. Essa é a presença de Deus. Fuja das fórmulas, fuja dos livretos de código de conduta. Deus quer nos guiar pela sua presença, pelo Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Isso é muito precioso. Mas eu quero falar ainda de um terceiro tópico, um terceiro ponto, muito importante. Primeiro eu falei que o princípio da sabedoria é adquire sabedoria. O segundo é a sabedoria valoriza a presença. Sabedoria vem pela presença. Eu diria, sabedoria é a presença da vida de Deus em nós. Mas o terceiro ponto que eu quero frisar é que a sabedoria valoriza a palavra de Deus. Ok? E tem uma situação muito interessante na Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 9, Deuteronômio 34, verso 9, diz algo muito interessante. Diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê?
que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, lá no final da jornada do povo de Israel no deserto, no final do livro de Deuteronômio, no último capítulo, nos últimos versículos, a palavra do Senhor diz que Josué, que seria o sucessor de Moisés, estava cheio do espírito de sabedoria. Claro, eu falei para você que sabedoria é a prioridade de Deus. Deus sempre prioriza sabedoria. Se você for olhar na relação dos dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 11, você vai ver que Espírito de sabedoria é o primeiro, porque é a prioridade. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, a Bíblia fala então que Moisés impôs a mão sobre Josué, e Josué então recebeu o Espírito de sabedoria. Mas aí, acaba, e no capítulo seguinte nós temos já o começo do livro de Josué. Capítulo 1, vamos lá, capítulo 1, verso 1, olha o que diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que o Senhor está dizendo? O Senhor já, olha como interessante, o Senhor deu a ele espírito de sabedoria e agora o Senhor vem falando algo com ele. E a primeira coisa que o Senhor fala é: Moisés está morto, agora é hora de avançar para um outro nível. O passado está concluído, entendeu? Chegou o tempo de entrar numa realidade completamente diferente. Até agora nós vivemos aqui no deserto, não plantamos, não colhemos, caía comida do céu, água saía da rocha, nós vivíamos assim, cada um morando numa tenda, mas agora nós vamos entrar numa outra realidade, vamos entrar na herança do Senhor, vai ter chuva do céu, vamos plantar o cereal, vamos fazer a nossa comida, vamos morar em casas, é completamente diferente. Esteja preparado, pode ser que o Espírito Santo nos leve como igreja a um novo tempo que vai ser completamente diferente. E é como se o Senhor dissesse para Josué: não importa o quão maravilhoso foi o passado, ele está concluído. E o Senhor agora está te desafiando, avança, é hora de apropriar de novos espaços, novos territórios. Eu creio. O Senhor vai alargar a nossa fronteira. O Senhor vai alargar a nossa influência. O Senhor vai tornar a nossa voz mais audível, vai ser ouvida em muito mais lugares. Pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. E quando eu falo nossa voz, não é só a minha, é sua também, meu querido. Nós estamos juntos. Esse é o novo tempo. Essa nova marca da igreja, essa nova logomarca, ela é apenas um dos sinalizadores. Creio que o Senhor vai nos dar outros. Esse é só um sinalizador. De si mesmo não significa muito, mas está dizendo que algo do passado foi enterrado, algo do passado foi deixado para trás. E agora temos que olhar para frente, porque Deus está nos desafiando para novos territórios. Aleluia. Olha o que o texto continua dizendo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu amo essa promessa. Essa é uma promessa que eu falo para o Senhor: Senhor, essa promessa é para nós, é para a igreja. As portas do inferno não podem nos resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. É uma promessa extraordinária. Ninguém poderá nos resistir. O Senhor será conosco. Onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor vai nos dar por herança. Olha a descrição da herança. O Senhor diz: olha, desde o sul, lá no Egito, até o norte, lá no Líbano, desde o grande mar, né, no oeste, até o Jordão, no leste. Deus dá para Josué, então, uma descrição da cruz. Norte, sul, leste, oeste. É a cruz que está ali.
Entendeu? Para mostrar o quê? Que a nossa herança só é encontrada na cruz. A nossa herança só pode ser desfrutada pela mensagem do Evangelho da Graça, que é a mensagem da obra consumada da cruz. Naqueles dias a cruz foi mostrada deitada, porque a herança estava deitada, mas houve um dia em que a cruz foi colocada em pé, e nesse dia nós fomos atraídos a ela, porque o Senhor disse que atrairia todos a Ele mesmo. Você foi atraído a Ele, eu fui atraído também, e lá nós temos herança garantida. 3 vezes aqui nesse texto o Senhor diz para Josué: não tenha medo, não tenha medo. Você vai dizer: pastor, você tem medo? Fala, eu não vou dizer para você que eu não vou ter medo. Pode ser que de repente o desafio que Deus vai fazer para mim, eu vou ficar muito assustado. Mas é bom ouvir antes a promessa do Senhor: não tenha medo, ninguém poderá te resistir. Amém? Todas as vezes que nós saímos de um lugar conhecido, um espaço conhecido, e o Senhor então nos faz sair, para usar uma expressão comum, daquela zona de segurança, aquele lugar que para nós é familiar, todas as vezes que isso acontece, nós nos assustamos, sentimos-nos amedrontados, medo, mas é preciso ouvir o que o Senhor disse: tão somente seja forte e corajoso. E o Senhor disse que daria onde pisasse a planta do pé. Agora preste atenção, Canaã não estava deserta, Canaã estava cheio de gente morando lá, então qualquer lugar que Josué pisasse, ia ter o dedão de alguém embaixo, ele ia pisar no pé de alguém, mas o Senhor disse: não tenha medo, quando você pisar, eu vou te dar por herança. Mas aí no verso 8, pula para o verso 8, é esse ponto que eu quero falar com você hoje aqui, e vou encerrar com você agora. Eu disse para você que Josué tinha recebido imposição de mãos de Moisés, e por causa disso ele tinha recebido o espírito de sabedoria, entendeu? Espírito de sabedoria. Isso nos fala de algo espiritual, isso nos fala de algo que recebemos de maneira espiritual, imposição de mãos. Pastor, ainda existe isso? Sim, sim, existe o dom da palavra de sabedoria. Muitas vezes o Senhor me usa nesse dom, e eu fluo nesse dom frequentemente, diante de você aqui, diante dos seus olhos, a palavra de sabedoria sai repentinamente, ok? Então existe sim o dom, mas aí acontece algo interessante. O Senhor chega para esse homem que está cheio de espírito de sabedoria e fala para ele o seguinte: olha o que diz: não cesses de falar deste livro da lei, não pare de falar da palavra, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que interessante. Ele tinha espírito de sabedoria, mas mesmo assim o Senhor mandou que ele gastasse tempo com a palavra. Ouça a palavra, medite na palavra, tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Está entendendo? Ouça, fale, medite, faça. Essa é a ordem do Senhor para o homem que está cheio do espírito de sabedoria. Isso significa o quê? Quem é sábio se enche da palavra. Não existe sabedoria que não precise da palavra. Está me ouvindo? Nós temos que ensinar o Evangelho. E o Evangelho está na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus não disse isso para uma pessoa que não era sábia. Deus falou isso para Josué, que agora mesmo tinha acabado de receber espírito de sabedoria. Não é uma coisa interessante no texto? Volta lá para o verso 8. É que diz assim: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto dele está escrito, então farás prosperar. Sabe uma coisa? Não é Deus que te faz prosperar. Aqui está dizendo: olha, você mesmo vai fazer prosperar o seu caminho. Você mesmo vai fazer prosperar o seu caminho. Farás prosperar. Você quer fazer o seu caminho prosperar? Você quer fazer o seu ministério prosperar? Você quer fazer o seu negócio prosperar? Você quer fazer o seu trabalho, a sua função prosperar? Aqui está o caminho. Você precisa de sabedoria. É a sabedoria que vai te alçar a posições novas.
Só depois que José aprendeu a interpretar sonhos, é que ele pôde ser chamado de sábio. Enquanto você tem um sonho, é um sonho para você. É algo para a sua história, é importante, é o começo. Mas não pode parar nele. Você tem que ser promovido ao próximo estágio. Você tem que ser elevado ao próximo nível. E o próximo nível é ser um interpretador de sonhos. Não haverá nada misterioso para você. Diante de Deus, você vai ser capaz de interpretar. Hoje, eu quero declarar, no nome de Jesus, que coisas novas vão começar a acontecer no nosso meio. Creio que esse tempo da pandemia já está chegando ao fim. E à medida em que chega ao fim, nós vamos ver. Primeiro vamos ver o que Deus tem feito, que às vezes nem estamos percebendo, porque as pessoas nem vêm ao prédio, mas Ele está fazendo. Segundo, porque Ele vai fazer. Nesse tempo nós temos lavado redes, mas quando terminar a tempestade, vamos lançar a rede ao mar e vamos ter a maior pescaria que jamais tivemos. Você é parte disso. Você é parte, você é meu convidado, você está sendo desafiado a entrar nesse novo desafio. Éramos apenas sonhadores, agora somos interpretadores de sonhos. Amém? Fique em pé onde você está, eu quero orar com você, vamos agradecer a Deus por esse tempo e vamos profetizar que nesse tempo Kairos, glória de Deus seja manifestada entre nós, sua perfeita vontade seja realizada. Feche os seus olhos. Pai, eu oro nessa hora, ó Deus, pela obra que Tu tens feito aqui entre nós. Ó Deus, como nós começamos há 21 anos e como estamos agora, o Senhor nos guiou até aqui. O Senhor nos deu suprimento, o Senhor nos deu estratégia, sabedoria, o Senhor nos deu também pessoas próprias, pessoas certas para cada tempo do Teu propósito. Mas agora, ó Deus, chegamos diante de um novo desafio. Pai, nós queremos agora, ó Deus, nos envolver, ó Deus bendito, num movimento espiritual muito maior. Ó Deus, queremos um movimento espiritual que vai envolver plantação agora, Senhor, não de centenas, mas de milhares de igrejas. Ó Deus, vivemos agora, ó Deus, um momento em que o Senhor quer nos alçar a um novo lugar, uma nova posição. O Senhor quer nos elevar a um novo nível. Pai Santo, temos passado no meio da prova e temos respondido ao Senhor, porque amamos o Senhor, ó Deus, e queremos e valorizamos o Teu favor. Para nós é tudo o que importa. Ó Deus, move em nós como igreja. Nesse tempo, ó Senhor, dá-nos suprimento que não temos tido ainda. Dá-nos, ó Deus, palavra de revelação, de sabedoria, como não temos pregado ainda. Dá-nos, ó Deus, a palavra que traz o impacto, a transformação, a mudança de vida. Ó Senhor, nós oramos hoje que a Tua unção nos envolva. Ó Deus, que a Tua unção venha sobre nós, quebrando todo o jugo. Ó Deus, e liberando os Teus filhos, ó Pai, para manifestar as obras do reino, ó Deus, expulsando demônios, desfazendo obras do diabo, ó Deus, trazendo salvação, sustentando a palavra da redenção, do perdão dos pecados para todas as nações. Ó Deus bendito, que a Tua alegria encha o nosso coração hoje, ó Deus, porque celebramos na Tua presença o Teu propósito que se cumpre entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Tenha uma semana abençoada, cheia da unção do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá em paz. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.